Voltamos aqui com o Pânico pela Jovem Pan e agora também na Jovem Pan News. Um programa mais alegre do que reunião de condomínio, Samidana. Muito alegre. Hoje temos ela, que já está aqui do meu lado, com garbo e elegância. Ela é apresentadora, ela é comentarista, jornalista, radialista. Amanda Klein, a criptonita do Superman. Uma salva de palmas para a Amandinha. Clarice. Obrigada, pessoal. Um prazer estar aqui, viu? Gostei muito do convite. Primeira vez. Amanda, a primeira vez que você está presente aqui no Pânico. No Pânico, sim. Na Jovem Pan, presencialmente várias vezes, mas ultimamente em casa. Ultimamente eu tenho feito de casa. É mais gostoso? É mais gostoso que eu acordo cedo, né? Dá pra dar aquela almoçada. Carro, não Jornal da Manhã trânsito. Não precisa enfrentar, porque tem o jornalismo opinativo. Às vezes sai muita treta, muita briga nas opiniões. Imagina, aí você tem que ficar do lado da pessoa. É desagradável. Casa, exato. Né? Você sabe que a gente estava brincando aqui e tem um vídeo seu muito antigo que viralizou. E eu acho você de uma elegância. Por que você não perde a categoria? O Reginaldo separou. Você adora, né? Eu adoro esse vídeo. Eu não sabia que eu estava no ar, gente. Você não sabia no ar lá na Rede TV. Ô, Regis, se tiver esse vídeo, depois a gente vai mostrar, porque é espetacular como a Amanda não perde a elegância. Cadê, ó? Ouvir a nossa pergunta, a gente volta com ele daqui a pouco, direto de Paris. Amanda. Amanda Klein. Amanda Tales. Klein. Salles. Klein. Clarice. Não, Klein. Klein. Olá, estamos aqui com o Jorge de Sucupira. Sensacional. Não perdi o raciocínio. Não perdeu a elegância do raciocínio. E o melhor de tudo, o cara ainda manda um abraço pra todos daqui da Band. O cara tá na Rede TV completamente, velho. Programa ao vivo acontece isso. Como que você que agora tá muito sucesso, Superman, vocês aqui, que é o jornalismo opinativo, as pessoas, além da notícia, elas gostam de ouvir o que você vai falar, o debate. Da onde você entrou nessa, no jornalismo, que você começou a dar opinião? Como é que foi? Quer dizer, antes disso na Rede TV, com o programa Opinião no Ar, que eu comecei a fazer com o Lacombe e com o Silvio Navarro. Isso foi no finalzinho de 2020, né? Então, assim, ali já naquela coisa de pandemia, eu sempre fiz jornalismo de bancada, reportagem, programas de entrevistas, mas nunca um jornalismo opinativo, né? Sempre uma coisa mais analítica, mais objetiva. E aí, no Opinião no Ar, me jogaram nessa fogueira da opinião. Não, e antes disso, você estava falando que fez bancada na própria Rede TV. Sim, apresentei. Quando você entrou no jornalismo mesmo? Assim, no início da carreira, como foi? Eu me formei em 2003, depois eu passei um tempo na UTV, que foi a primeira TV por internet, 24 horas, então estava ali desde o embriãozinho, assim, desde o começo. Depois fui para o Band News, passei na Band uns 2 anos e meio, tive 3 anos no SBT como repórter de rua e na Band como apresentadora do Band News e depois cobrindo a BMF, pregão físico, quando existia, lembra, Sami? Tinha um estúdio, né? Exatamente. Na B3 lá, e que os jornalistas... Todos a gente tinha o nosso cantinho, agora né? Não tem mais lá. Não tem mais nada, não tem pregão físico, acho que acabou o pregão e fiquei lá quase 1 ano na Bolsa, fiz MBA em Finanças na FIA e aí depois do SBT fui para a Rede TV. Comecei como repórter na Rede TV, rapidamente assumi a bancada e passei uns 9 anos na bancada do Rede TV News e também fazendo um programa de entrevistas que é o É Notícia. E aí entrei muito na política porque eu entrevistava políticos, ministros, deputados, senadores, ia muito para Brasília. Fui fazendo as minhas fontes e aí depois disso fiquei grávida, tive filho, fiquei um tempo fora do ar e quando eu voltei para o Rede TV News já com uma coluna de opinião e depois me convidaram para fazer ainda na Rede TV Opinião no Ar. Aí foi meu ingresso no jornalismo opinativo. E esse jornalismo opinativo, agora tem os cortes. As pessoas vão lá, você viraliza demais, né? É impressionante. Você acha que eles me amam ou eles me odeiam? Eu acho que é dividido, sendo bem honesto. Porque tá dividido. Tem gente que te odeia e tem gente que te ama. Mas mesmo quem me odeia, eu acho que me ama às vezes. Também. Porque o sucesso é ser odiado. Não é possível. O ódio e o amor estão entrelaçados. Então, Você não acha, sentimento mais próximo. Fecha no Superman. São sentimentos próximos. Mas no começo disso, Amanda, quando você entrou nesse embate político lá nas redes sociais, você sentiu incomodada assim com os comentários, com a exposição? Porque agora virou um negócio maluco, né? Sim. Como é que você começou se lidou com essa exposição de que, vai lá, você tem uma discussão, aí vai um político, pega o teu corte pra te desmentir, pega um outro político, porque agora tá assim. Alguns desses cortes eu respondi, só que depois eu aprendi que era melhor talvez não me manifestar. Eu, por exemplo, tenho por princípio
princípio, tuitar pouquíssimo, assim, eu só tuito em ocasiões muito específicas que eu quero me manifestar sobre aquele assunto em particular. Senão, eu adotei como princípio não tuitar, justamente para isso, porque eu sei que... Muito tóxico. É tóxico, mas já te fez, porque o Twitter tem um monte de mensagem crítica, eu não olho o sininho quando me marcam, nem no Instagram, já separei as mensagens de quem eu sigo e quem eu não sigo, porque senão você, gente, pelo amor de Deus, não há autoestima que resista, né? É difícil, né? É difícil quando você vai dar opinião e você envolve, às vezes, família, comentários, vai na parte emocional, né? Porque... Não é uma crítica construtiva, são xingamentos e, inclusive, a sua família, são ataques à sua família, ao meu marido, ao meu filho, então, mas gente, como é que você responde um ataque desse? Mas a diretora Paulinha pediu para eu ler os comentários e um deles foi do Hudson Santiago, que corrobora a nossa tese. Ele diz o seguinte: odiamos, mas amamos. Tá vendo? Pronto, então, adorei essa tese. Isso eu gostei. Diga lá, super. Não, na linha do que o Alba tinha perguntado, a Amanda, ela sabe que ela tá num ambiente que você tem pessoas mais inclinadas à direita na parte do jornalismo. Então, eu fiz com o Piperno 3 em 1, eu faço opinião. No Opinião é paritário, sou eu debatendo com ele. No Jornal da Manhã, geralmente vão 2 comentaristas com viés mais à direita e você à esquerda. E é natural. Tô sempre em desvantagem. Então, mas você sabe disso. E esse é meu ponto. Quer dizer, você não pega pilha, porque você sabe que a audiência se coloca de maneira... como, às vezes, até uma torcida, né? As pessoas gostam de torcer quando a gente está fazendo um debate. Eu e você, por exemplo, ou você e o Constantino. Mas você teve alguma vez que você pegou pilha de verdade? Que você achou que foi pro pessoal? Que extrapolou? Porque... o Piperno, agora para melhorar a pergunta, o Piperno já me chamou de golpista, de extrema-direita bolsonarista, mentiroso, troféu Pinóquio. E assim, acertou na mentiroso. O que eu posso fazer se não dar uma risada e depois contraditá-lo e falar que o que ele falou não é verdade e o debate continua? Eu não enxergo pegar pilha como uma qualidade. Eu acho que quem pega a pilha, na verdade, não sabe debater. Você sabe debater e leva nesse sentido. Se ela já pega a pilha. Você pega a pilha. Eu tento não pegar a pilha, justamente porque eu me pauto por esse princípio jornalístico. Eu acho que muitas pessoas que estão, às vezes, nesse jornalismo, dito jornalismo de opinião, não são jornalistas. Então, eu tento ter um mínimo de objetividade e análise nos meus comentários e, principalmente, eu checo aquilo com fonte. Se eu vou debater sobre pandemia, pode ter certeza que já conversei com vários médicos, cientistas. Se o tema é meio ambiente, com ambientalistas, eu olho os dados. Então é isso, eu tento me pautar, fundamentar aquela minha opinião. Por mais que seja uma opinião, tem que ser uma opinião fundamentada. E não necessariamente eu digo tudo o que eu penso, porque eu acho que você tem que manter minimamente uma postura jornalística. Posso te falar uma coisa do Piperno? Sabe desde quando a gente é amigo? Foi uma coincidência, os dois. Nós dois temos parado aqui desde os 25 anos, quando eu falei pra vocês da minha trajetória, da minha carreira. Nos conhecemos no Band News. Mas ele não é seu tio, que nem ele falou, não. É quase agora, gente. Começou junto. O Piperno é um cara gente boa também, mas calma lá. Ele puxa o corte. Vocês já foram tomar uma cervejinha com ele? Já, ele viu na Dirce, ele gosta de futebol pra caramba. O Piperno tá malaco também. Ele pegou agora o Bolsonaro. Você viu que o Bolsonaro falou do Piperno, né? Vi. Piperoni. Chama de Piperoni. Falou que ele tem cara de bunda, não sei o quê. E ele tá pegando o corte. O que você tá achando agora dessa tendência do Jair Messias Bolsonaro de usar o podcast para divulgar a campanha e tá fazendo isso com uma habilidade? Eu acho que foi uma estratégia muito bem sucedida da campanha. É competente porque ele entra num ambiente em que a outra pessoa não é um jornalista ou não necessariamente um jornalista, dificilmente vai contestá-lo. Então ele consegue expressar a versão dele da realidade sem ser contestado, sem ser contraditado. Então, em vez dele se submeter a uma sabatina em que você tem jornalistas experientes, preparados, com milhões de dados que vão necessariamente rebatê-lo, e não só o Bolsonaro, qualquer pessoa que vier à sabatina. Por exemplo, amanhã teremos sabatina com os candidatos ao governo de São Paulo. É claro que todo mundo vai fazer pergunta dura, difícil, porque esse é o papel do jornalista. Eu acho que tem uma confusão acerca do papel do jornalista. O papel do jornalista é incomodar, é questionar. Na deixa ela terminar. Não, tudo bem. Peraí, Clark. É incomodar, é questionar, é fazer perguntas duras e difíceis. Agora, se você vai num ambiente de podcast, é competente. Mas não foi feito. Tá falando, calma. Ele vai falar 3 horas. Vai lá. 3 horas. Não, ela tá falando então assim que nos podcasts, como tem um ambiente mais agradável, o cara passa meio que pano pro Bolsonaro. É mais democrático do que isso. Não é que passa pano.
não é que passa pano, é que não é um ambiente de contestação, é um formato. É formal, sente muita cara... vontade. Então vai lá o tiozão de churrasco, resenha. Né? Só falta botar o pé na mesa. Ele brilha lá. Brilha, Mas eu senti, claro, eu senti ele um pouquinho domina de ressentimento, porque a entrevista foi um sucesso. Não é ressentimento, eu estou elogiando a estratégia de campanha. Pelo contrário, eu acho que foi uma estratégia, uma tática de campanha feliz do Bolsonaro. Ele conseguiu dominar aquele espaço. Naturalmente, a esquerda está totalmente defasada, o Lula está defasado, tanto é que precisou pedir ajuda para os universitários, precisou pedir ajuda agora para o André Janones, que também será um ativo importante para a campanha petista, porque é óbvio que no que tange as redes sociais e a comunicação digital, a esquerda precisa melhorar muito. A direita começou a fazer isso muito antes da esquerda. Sim. Até naturalmente ela está muito mais avançada. Perfeito. E a gente não pode esquecer que o Bolsonaro se elegeu com base principalmente nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp em 2018. Ele não vai conseguir repetir esse feito em 2022 só com redes sociais, tanto que ele se aliou ao Centrão, tem um fundo partidário eleitoral poupudo e precisa da campanha de rádio e TV. E precisa desses recursos para viajar o país, para fazer campanha, para participar de motocicleta. Precisa de recursos, precisa de dinheiro para fazer isso. E é caro para é outro contexto histórico e político. Ele tem um governo para defender. Agora fazer uma pergunta aqui para nossa... O presidente quer falar com você. Nossa querida Amanda Klein aí, tá certo? Ô Amanda, queria saber aí nessa questão a respeito das pesquisas. Você falou que esse ano não vou repetir o sucesso que eu tive aí nas redes sociais de 2018. Só que agora, as pesquisas dizem que aquele, né? Eu não costumo agora não falar o nome daquele outro lá, tá certo? O Nine. Você acha que essa pesquisa aí, é só você pegar? Você falou, citou motocicleta, pega a motocicleta, pega onde eu passo por aí. O povo tem me recebido bem, diferentemente do líder das pesquisas. Você acha que a pesquisa, ela condiz com a realidade ou ela está sendo feita de uma maneira aí não muito eficiente? Eu tenho certeza que ela condiz com a realidade. Até porque as pesquisas mostram as mesmas tendências de uma reação do Bolsonaro nos últimos dias, principalmente depois daquele pacote eleitoral, né, da exposição dele, da melhoria. O Sami pode falar melhor do que eu, do sentimento da economia, de alguns indicadores econômicos positivos. Muito as pesquisas já mostram isso. As pessoas perguntam, mas como a pesquisa não bate com a realidade? Porque o Bolsonaro também vai a eventos que são propícios para ele. Ele vai nas motocicletas, na Marcha para Jesus. É lógico que ele vai ser incensado por toda aquela audiência, por todo aquele público. E ele foi muito, enfim, competente também nas redes sociais, porque ele conseguiu formar uma militância aguerrida e ativa que o segue. Não tenho dúvida de que o 7 de setembro, por exemplo, provavelmente será importante, grande, gigantesco talvez, porque ele consegue mobilizar aquela militância. Agora, isso não acontece sozinho. Isso mas já quando o Lula faz, não vai ninguém, pô. Pelos grupos de WhatsApp. Porque a direita conseguiu isso com muito mais sucesso do que a esquerda. Essa mobilização via grupos de WhatsApp. E não necessariamente seguidores são influenciadores. Então, talvez o Lula tenha mais votos, como as pesquisas mostram, talvez não. Ele tem mais intenções de voto que o Bolsonaro. Isso quer dizer que ele vai ganhar? Claro que não. A pesquisa é fotografia do momento. A gente tem que olhar o filme e o cenário é dinâmico. Ele pode mudar muito. 2018 eu perdia pra todo mundo, pô. Calma, Bolsonaro. Eu perdia pra todo mundo, tá ok? Em 2018. Não é verdade. Não é verdade. Teve uma pesquisa da Folha de São Paulo, uma única, feita antes do segundo turno, dia 28 de setembro, que mostra o Haddad à frente de Bolsonaro. Todas as pesquisas subsequentes mostram exatamente como terminou a eleição. 45%, 55 a 45, 55 Bolsonaro trazem o Haddad atrás. E é o retrato que as pesquisas pintam agora. Mas Amanda, pegando o gancho aqui rapidinho do Morgado, eu até separei um vídeo o Luquinhas pode colocar. Produzir aqui. Perceba. Porque assim, as pessoas param a gente lá na Dirce e sempre perguntam, mas meu, onde o cara vai, tem um estádio absurdo lotado. E o Lula, ele não vai no próprio lançamento da própria campanha. Narra aí, ele não vai. Tá acontecendo tem aí um evento que o Bolsonaro foi no Rio de Janeiro que tá absolutamente lotado. E o Lula não vai no próprio lançamento da campanha. E você falou assim, que eu concordo acertadamente que a estratégia do Bolsonaro tá muito boa de ir nos podcasts, mas o Lula também tem essa opção se ele quiser. Só que ele não vai. Inclusive ele não o vai Flow e não convidou. Então, todos que convidaram o Bolsonaro, o Rica Perrone convidou o Lula,
O Flow convidou o Lula e ele não vai. E, ao mesmo tempo, ele não se expõe ao público. Isso que deixa a gente na dúvida. O que os caras falam é que o Lula não sai na rua. Gente, pelo amor de Deus, onde vocês estavam? O Lula foi a vários eventos no Nordeste recentemente, Paraíba, Piauí, Pernambuco. Não, mas, cara, são eventos já prontos. Eventos prontos que ele usou. Eventos lotados. Gente, mas a convenção do PL não é um evento pronto? A convenção que lança a candidatura agora, é um evento você pegar uma festa cultural ou religiosa e entrar ali na frente e parecer que é uma coisa dele. Não é. Com um público evangélico, um segmento que vota majoritariamente em Jair Bolsonaro, que deu 70% dos votos a ele em 2018. Obviamente que aquele evento, aquele discurso para o segmento faz tanto sentido que aquele evento vai estar lotado. Na tua opinião, Lula... Agora, na churrascaria que o Bolsonaro entrou outro dia, aquilo sim refletiu uma polarização que condiz com a realidade. Ele foi aplaudido por uma parte do público e vaiado pela outra. A gente mostrou aqui. Isso reflete a polarização da sociedade hoje. Rapidinho, mas o ponto, Amanda, é que o Bolsonaro vai na churrascaria. O Lula não vai. Não vai. Alba, ele vai também, só que tem uma questão séria para o Lula agora, que é até muito lembrada pela campanha, que é uma questão de segurança. Né? Mas o Lula recebe também várias ameaças, tudo bem, mas aí não tem como você Bolsonaro foi esfaqueado. A segurança de um e de outro. Tem a ver com segurança também, tem a ver com recursos de campanha. Agora o fundo eleitoral está liberado para todo mundo. A conta de todo mundo ali recebeu alguns milhõezinhos de reais de ontem para hoje. Você, qual a tua análise? Porque a gente viu que o Lula, ele embaralhou tudo, né? Chegou o Lula, acabou com a chapa tênis, tentando rapidamente. Desculpa fazer um contraponto, que o nosso Conrado, que aqui já está aguardando. Pois não. Ele tem uma contestação aqui que ele está fazendo. Posso dar a palavra ao nosso amigo ou não? Podemos, lógico. Alô, galera, a partir de agora, vai 137, o glorioso Faustão aqui. Vai lá, bicho, olha a mobilidade do gordinho. Boa, mas nisso aí, gordinho. Mas no que tange o fundo eleitoral, o PT tem mais de 10%, tem mais de R$500 bilhão. O PL tem 5 e poucos % ali, é metade do que o PT tem. Então não é a mesma força, não tá liberado para todo mundo a mesma coisa, é o dobro que o PT tem do que o PL tem, por exemplo. Bom, mas isso segue a lei, né? O que a legislação, isso tem a ver com a bancada na Câmara de Deputados que você elege. Certamente, nesta eleição, a partir desta eleição, o PL, que tem 78 deputados depois da janela partidária, ele quer justamente eleger uma bancada imensa e aí ele fará jus a uma fatia maior do fundo eleitoral. Hoje, quem tem o maior fundo é a União Brasil, que é resultado da fusão do PSL, do Bolsonaro, com o DEM. Você é a favor do fundão? Com todo respeito, a pergunta. Eu entendi, viu? Eu sou a favor, não sei se o financiamento público é a melhor maneira de financiar a campanha, eu sou a favor de algum tipo de financiamento da campanha. Obviamente, se você terminou com financiamento privado, você precisa ter um financiamento público. Agora, não sou a favor desse montante absurdo muito dinheiro de recursos. 5 bilhões de reais para despejar em campanha não faz o menor sentido. Se a gente gastou menos de 2 bi em 2018, tudo bem que a gente teve muita inflação, mas essa é de uma ordem é um dinheiro absurdo. Né? O que eu estava complementando aqui é que no segundo turno, a gente falou, o Lula entrou, mexeu no baralho, a chapa tênis sumiu, o Dória a gente não sabe onde está. Nesse segundo turno, você acha que a chapa tênis, esse outro apoio, porque os caras queriam tirar o Bolsonaro, veio o Lula, os caras sumiram, não tem mais ninguém. Quando chegar esse segundo turno, Lula e Bolsonaro, aí nessa polarização, você acha que a chapa tênis vai para que lado? Vai pro Lula ou pro Bolsonaro? A terceira via. A terceira via. Tá, eu tava tentando entender. Terceira via. Chapa tênis, a terceira via. Olha, eu acho que vários atores importantes da terceira via devem acabar ficando ao lado do PT. E já há algumas sinalizações a isso, alguns assentos. Por exemplo, hoje tem uma entrevista na Folha de São Paulo do Luciano Bivar, que é o todo poderoso do União Brasil. Tudo bem que a União Brasil é um partido todo cindido, que você tem a ala do DEM ali, do ACM Neto, que tem outros interesses regionais que são contrários ao PT. Mas se eu pensar em Luciano Bivar, provavelmente em Simone Tebet, o Ciro Gomes tem dinamitado vários pontos, é verdade, com toda aquela verborragia clássica dele. Mas entendo, até porque todos assinaram a Carta pela Democracia e todos sentam para conversar com o PT, eu entendo que eles vão caminhar majoritariamente com o Lula. Olá. Mas eu tenho uma pergunta nessa linha que a Amanda tá falando, que é o seguinte. Por que tá tão polarizado hoje, né? A gente tá falando de um ator político que passou aí, tem um passado desgraçado, um passado horrendo. O cara criou um sistema de corrupção invejado por ditadores pelo mundo. Quer dizer, ele conseguiu saquear o Estado brasileiro na cara dura de todo mundo. E assim, eu vejo que a esquerda, inclusive no ambiente jornalístico, não tem a menor vergonha na cara na hora de criticar isso. Eles fazem pouco caso, eles relativizam.
E eles mostram, por exemplo, o governo Bolsonaro tentando fazer uma equiparação de corrupção que não existe. Não tem nada em termos de polícia, investigação, em termos de inquérito. Então, você consegue enxergar isso na grande imprensa? Você percebe que eles fazem um papel hoje e isso está gerando essa falta de confiança da população nos grandes meios de comunicação? Superman, eu vejo que a grande imprensa incensou a Lava Jato. Você deu horas a fio para todos aqueles procuradores fazerem aquelas lives, aqueles vivos, o PowerPoint. A imprensa, a grande imprensa, foi a favor do impeachment da presidente Dilma e da ascensão do Temer. A grande imprensa não criticou isso. Então, quando a gente fala a grande imprensa pega demais no pé do Bolsonaro, a grande imprensa não fez a mesma coisa com o PT? O PT foi dinamitado. A gente viu isso em 2018, nas eleições municipais de 2020. Exatamente. A Lava Jato teve muito apoio da grande imprensa. Você não vê uma equiparação que ela faz hoje entre os dois? Porque, pra mim, tudo é proporção na vida, entre os dois, uma formiga é uma formiga, um elefante é um elefante. Eu trato as coisas com grau de proporção. E é isso que faz as pessoas sofrerem mais, menos, terem uma ideia das consequências entre formiga hoje, e um elefante. O contexto mudou no sentido de que você tem menos investigação hoje, talvez você tenha menos independência da Polícia Federal, com certeza você tem um Procurador-Geral da República. Não é narrativa, são fatos. Você tem um Procurador-Geral da República que nunca apresentou nenhuma denúncia. Calma lá. Outro que por muito menos apresentou duas contra o Temer. Então, assim, você teve uma Polícia Federal muito independente e atuante nos governos do PT. Você pode fazer a crítica que você quiser. Mas você tem no Bolsonaro também, tem inquérito contra Daniel Silveira, inquérito do fim do mundo que a gente fala aqui, tem inquérito correndo solto contra o Bolsonaro, em vários sentidos. A gente está falando, inclusive, de discussão sobre vacina gerar HIV, que foi uma leitura de uma reportagem que ele fez numa live. Quer dizer, inquérito tem. Tem a Denise lá, que é a delegada da Polícia Federal, que está investigando. Mas o inquérito só anda se ele for denunciado pelo Procurador-Geral da República. Se você tem um PGR que atua sempre ao lado do presidente da República, então você tem um escudo importante para o presidente da República. Mas isso daí é narrativa. De novo, você está falando a mesma coisa que o PT falava na época do FHC, que ele é um engavetador geral da República. Olha, vamos começar. Se não tem crime, o Bolsonaro não seguiu a lista tríplice. O PT adotou como mote, como hábito. Não, você sinceramente está falando que o PT foi a favor da investigação contra a corrupção no Brasil? Ele tentou desmontar a investigação por corrupção. O PT foi o partido mais punido pelas investigações por corrupção. Você tá falando, a delação premiada foi aprovada Dilma durante o governo Dilma. Mas ela meio que não sabia o que ia acontecer também, mas ninguém sabia, mas mesmo assim você teve um diretor-geral da Polícia Federal muito longevo, que ficou mais tempo no cargo. Você teve uma Polícia Federal totalmente independente, que atuou com independência, tanto é que a Lava Jato chegou onde chegou. Agora, a Lava Jato foi completamente desmobilizada e desmontada nesse governo. Boa. Então vamos falar da Lava Jato. Você não acha que é um pouco irônico você o Bolsonaro ter conseguido se eleger com base no mote da anticorrupção e de repente a Lava Jato sumiu? Qual a tua opinião, Superman? Não, é que eu enxergo Tem uma palavra de contestação, tá? O quê? Do Bolsonaro. Tá falando da Lava Jato. Ele não vai defender a Lava Jato? Tanto que não, de novo, é que você não pode politizar investigação. A investigação, ela existe. E, de novo, a gente está perdendo aqui o senso de proporção das coisas. O governo se gaba, com razão, de não ter escândalos de corrupção de ordem estrutural. Ponto positivo para o governo, mais do que positivo, né? É a ordem do dia. Obrigação. É obrigação. Gente, mas todo mundo, não tem... E todo mundo percebe isso. Não tem. O esquema estrutural... No MEC você não tem, na companhia do Vale de São Francisco... Posso falar? Não tem. A discussão tá boa, só um minuto. Vou fazer um break e vocês vão continuar nesse mesmo ponto. Um break agora para a Rádio Jovem Pan e a gente continua aqui na Jovem Pan News. Vai lá, Reginaldo, por favor. Agora. Calma lá. Estamos aqui numa belíssima discussão. De um lado, Amanda Klein questionando a Lava Jato. Por que acabou a Lava Jato? Sim. E do outro lado, você, senso de proporções entre Bolsonaro e Lula. Sim. É isso? Para você ter uma vida organizada, plena, né? Forte virão. Sempre pra cima. Você tem que ter noção da proporção das coisas. Quando eu vejo o Supremo invadindo o Executivo e o Legislativo, esse é o grande problema hoje da República Brasileira. A esquerda faz pouco caso disso, porque está prejudicando o governo Bolsonaro. As ações do Supremo
estão prejudicando o governo Bolsonaro. Então eles relativizam tudo. E é isso, para mim, o serviço que a esquerda faz quando atrapalha, do ponto de vista até de honestidade intelectual, as pessoas quando vêm com essas relativizações sobre tudo e todos, entendeu? Bolsonaro não tem ascensão sobre a Lava Jato da mesma forma que o problema do ativismo judicial hoje é ignorado pela esquerda. Bom, se a gente fosse partir dessa premissa, se essa premissa fosse verdadeira, então a gente também tem que criticar o ativismo judicial que aconteceu durante os governos do PT. Nunca aconteceu tão forte como está acontecendo hoje. De novo, proporção. Essa é uma visão totalmente subjetiva. É sua visão da realidade. Não, pera lá. O ex-presidente Lula não pôde assumir, por exemplo, o Ministério da Casa Civil naquela época com base numa liminar do senhor Gilmar Mendes, que não deixou assumir. E isso não é uma discricionariedade do presidente da República, não era Dilma, porque vocês hoje atacam Alexandre de Moraes por não ter deixado o Bolsonaro indicar para a Polícia Federal o Ramagem. Bom, então se a gente for fazer uma mesma crítica, então a gente tem que criticar também o fato de Gilmar Mendes não ter deixado o Lula assumir o Ministério da Casa Civil durante o governo Dilma. E depois disso foi a derrocada, porque logo depois disso o Eduardo Cunha aceitou o pedido de impeachment e o resto é história. Sim, então, assim, ativismo, atuação, o que foi a Lava Jato, os excessos cometidos na Lava Jato? O escritório do advogado do Lula, do Roberto Teixeira, do Cristiano Zanin, foi grampeado. Gente, com autorização do Moro. O Moro divulgou conversas da presidente da República sobre as quais ele não poderia ter ingerência. Isso era de competência do Supremo Tribunal Federal. Ele levou um puxão de orelha e uma bronca do finado ministro Teori Zavascki depois disso. E pediu escusas no jargão do Moro, jargão morista. Pediu escusa. Ele falou, vai, complementa. É que a Amanda tá misturando duas coisas diferentes. Quais? Você tem ativismo judicial. Não, mas você tá passando o rodo e fazendo tudo igual. Você tem primeira instância, você tem segunda instância, você tem STJ e STF. Quando eu falo do problema do ativismo no Supremo Tribunal Federal, eu estou falando do Lewandowski pedir para o Ministério da Saúde informações em 48 horas sobre o que está acontecendo na pandemia, sob pena de avançar na competência do ministro e do presidente da República. Eu estou falando de prender deputado federal que tem imunidade parlamentar. Eu estou falando de prender político, Roberto Jefferson, prender jornalista, mandar prender jornalista com base em inquérito sigiloso. Tudo quem faz um discurso, né, para repensar o papel do Supremo Tribunal Federal, é um discurso de conservadores, quer dizer, existe uma perseguição clara e notória. E nunca aconteceu tanta decisão ativista no Supremo como hoje. No passado existia, mas era pontual. Hoje, se você puxar a jurisprudência do Supremo, é inacreditável, tanto que a gente brinca. O maior cliente do Supremo Tribunal Federal hoje é o Randolfo Rodrigues, você sabe disso? Marcos, se você tem um governo inerte durante a pandemia, se você tem um governo inerte durante a pandemia, que se colocava contra a vacina e partia de premissas anticientíficas de que o que funcionava era a cloroquina e não a vacina, você tem que ser cobrado pela sociedade, porque afinal de contas, o que está em jogo aqui é a saúde pública. Nos casos do Supremo Tribunal Federal, dos inquéritos, por exemplo, na prisão do Roberto Jefferson, foi a pedido da Procuradoria-Geral da República. Isso parte de investigações da Polícia Federal e pedidos da Procuradoria-Geral da República. O Supremo não age sozinho em muitos desses casos. Do Daniel Silveira, da condenação do Daniel Silveira, você tem quase o pleno todo do Supremo Tribunal Federal, por acho que 10-1, decidindo pelaquela cassação. Num Estado democrático de direito, quem dá a última palavra, certa ou errada, é o Poder Judiciário. Você tem um Poder Judiciário... Cassação, você está confundindo. Você tem um poder... Não foi cassação, foi condenação. Investigação. Sim, mas depois condenação. Primeiro ele foi preso num primeiro momento. Prisão foi arbitrária. Prisão. E aí depois disso... Flagrante perpétuo. Depois disso uma coisa ele foi bizarra julgado, teve o processo. Na verdade, ele nunca foi cassado. Estamos de volta rapidamente aqui na Rádio Jovem Pan. Estamos na Jovem Pan News e um debate espetacular. Muito bom. Do lado nós temos o Superman. Do outro lado, Amanda Klein. E eu te digo, é um debate elegante. Ninguém está perdendo o tom aqui. E são duas visões que a gente quer chegar. Mas tá um pouco agora, a gente precisa... Vamos mudar. Vamos variar, então. Vamos rodar um pouco. Vamos lá. Olha só, tem esse lado da mesa aqui. Vai lá, Fábio Oi, tudo bem, Amanda? Tudo bom? Esse é o Fábio Guerreiro. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Rafael Pilha? Você que vem me salvar agora? Vamos lá, vamos lá. Eu não salvo. Vai lá, pergunta do Lula. Vamos lá. Lógico que eu vou perguntar do Lula. Lula dos anos 80. Eu queria saber dessa junção, eu ia colocar um adjetivo aqui, mas deixa quieto. Dessa junção Alckmin e Lula, eu queria saber, na sua opinião, assim, opinião total mesmo,
Quem perde mais nessa questão? O Lula com a esquerda, o Alckmin com a direita, ou pelo menos o que ele está fazendo? Eu ia colocar o Brasil, mas aí vai ficar uma pergunta muito Márcia Goldschmidt. Eu queria saber, para você, dos dois, quem realmente vai perder daqui para frente? Ninguém perde. Eu vou fazer a mesma essa análise. resposta é da Dilma, hein? Eu vou fazer a mesma análise. Não, vou fazer a mesma análise que eu fiz acerca do Bolsonaro quando eu disse que a estratégia dele de participar de podcasts era muito competente e inteligente. A maior tacada eleitoral dessa campanha foi a junção dos dois. E a formação dessa chapa. Por quê? Lula-Alckmin. Porque você acena para o centro, porque você já é o começo, o embrião de uma frente ampla democrática. Essa mensagem é o simbolismo que a chapa tem. De dois adversários tradicionais da política, mas que nem por isso os canais foram cortados, os canais de diálogo. E a política se trata justamente disso. Hoje você está em campos opostos, são adversários políticos e não inimigos. Porque o que a gente partiu agora é que, assim, aquele cara é seu inimigo, seu arquirrival, seu inimigo mortal. Não. Lula e Alckmin tiveram em campos opostos e de uma forma respeitosa. Respeitou o cartão de bandido. Calma, gente. Calma lá. Falou que o Lula quer voltar a ser não. crime? A gente tem que entender a política como uma esfera própria e com uma moral completamente diferente. Mas chamar o outro de bandido, eu acho que tem a moral do Lula. Não é, gente, isso é uma coisa muito objetiva. Quem conhece Brasília sabe que os deputados que se atacam em plenário estão juntos no cafezinho depois, se abraçando. Mas só uma outra colocação, Dani. Isso faz parte da moral própria dessa esfera política. Então, a gente está falando, aí você colocou praticamente assim, uma comparação entre os políticos, o que o meio acha disso. Mas, em linhas gerais, o que a população acha disso? Você acha que a galera compra, que já viu, que nem o exemplo que o pessoal colocou aqui, já viram os dois se xingando? Você acha que a galera, tipo, fala assim, agora os dois unidos, depois de tudo que eles já fizeram... Eles não estão liderando todas as pesquisas? Mas você mesmo disse aqui que pode ser que seja isso ou pode ser que não. Então a pesquisa realmente, assim, ela não é 100%. O que você acha? Porque essa pesquisa também ela é feita com um número mínimo de pessoas. Eu acho que eventuais ruídos que de fato aconteceram no começo, principalmente no PT, resistência interna, resistência de figuras históricas do PT já foram aplacadas e hoje eles se dão muito bem. Fontes minhas do PT me relatam que a relação dos dois é ótima, do Lula e do Alckmin, tanto que eles estão juntos em vários atos e agora vão se separar, porque o Alckmin vai sinalizar, principalmente para um eleitorado que é dele, que sempre votou nele, que é um eleitorado mais conservador, ligado ao agro, ligado à religião, aos religiosos, aos empresários. Eu acho que o Alckmin, talvez ele consiga lustrar a campanha do PT para alguns segmentos da sociedade que ficaram antipáticos e muito reativos ao PT nos últimos anos, principalmente depois dos escândalos da corrupção, da Lava Jato. E é essa ponte que o Alckmin vai tentar construir. Então, mas do ponto de vista político... A sua análise é extremamente política, como jornalista. Mas é uma barbaridade. Para o cara que vota... A emoção que a gente sente um trouxa. Porque a gente vê o tempo inteiro lá, o que o Alckmin falou mal do Lula e depois você vê os dois abraçados. E o cara lá, o Calil também lá de Minas Gerais, o tempo inteiro vira isso. Pelo amor de Deus, o Bolsonaro se elegeu dizendo que ele ia fazer uma limpeza na política e com Augusto Heleno cantando quem gritar pega Centrão. Mas aí a gente vai ficar com essa mesma discussão de quarta série A e quarta série B. Não. Eu quero a discussão que vocês propuseram. A discussão é o seguinte, a minha humilde opinião e pergunta, se você pegar o Lula e você como eleitor, não existe uma decepção de ver um cara que roubou de uma forma tão absurda, a gente viu Lava Jato, viu o cara ser preso, viu Petrobras, viu Odebrecht, e votar nesse cara, qual que é a tua opinião de um cara que a gente sabe o que ele cometeu e volta para o cenário político? É isso que a campanha bolsonarista vai tentar demonstrar. Vai lembrar todos os escândalos de corrupção, vai trabalhar com esse medo do comunismo, sendo que o Brasil nunca foi comunista e o PT, obviamente, nunca representou uma ameaça nesse sentido. Essa vai ser a estratégia da campanha bolsonarista. Mas está sendo pela tangente, ele está perguntando o que você acha. A minha pergunta é justamente essa. Não, eu não vou me colocar... Gente, eu sou jornalista, eu vou manter essa mesma posição. Mas não é dedo na cara. Mas você não vai denunciar isso como vergonhoso, como bizarro, como surreal de você ter Lula de volta? Não.
Quem trouxe o Lula de volta ao páreo foi a Justiça. Qual justiça? Julgamento legítimo da última instância da Justiça, do Supremo Tribunal Federal. A maioria decidiu anular as condenações do Lula. Ele está legitimamente de volta ao jogo. E tem mais. Igual o André do Rap. Aos olhos da Justiça, ele é inocente, porque qualquer cidadão tem a presunção da inocência. É isso que diz o nosso ordenamento jurídico. As condenações foram anuladas, os crimes prescreveram e foram arquivados. Acabou. O Lula é uma pessoa com a ficha limpa. Eu gosto da maneira como ela fala isso no timbre de voz. Deixa o Sami aqui. Então, quando a turma fala que o Bolsonaro é corrupto, você é contra também, então. No negócio das pesquisas, assim. Bora. Primeiro, assim, eu concordo, eu acompanhei na época, a Folha deu a vitória do Bolsonaro antes, as últimas prévias já davam dando Bolsonaro. Mas o que me espanta é a discrepância das pesquisas. Você tem 2 pesquisas nacionais, não importa que são de institutos diferentes, deveria ter alguma convergência nas margens de erro. E não tem. Não tem? Claro que tem. Não, você pegar as margens de erro, uma dá 40 e a outra dá 25. Assim, não... As de ontem, olha, a gente teve 2 pesquisas divulgadas ontem. A primeira, BTG-FSB, que deu 45, acho que 45 para o Lula e para o Bolsonaro 34. O Lula subiu 4 pontos e o Bolsonaro ficou estagnado. 45. Em relação à semana anterior, 45 a 34. E depois a gente teve à noite o IPEC, que é o antigo IBOP, dando 44 para o Lula, 32 para o Bolsonaro. Essas duas estão convergentes. Não, exatamente a mesma tendência. Amanhã a gente vai ter uma Quest. Aliás, a SPEC deu exatamente o mesmo resultado da Quest divulgada semana passada ou retrasada, 44 a 32. O IPEC e a Quest têm o mesmo modelo de pesquisa, que é a pesquisa presencial em domicílio. O Datafolha faz uma pesquisa presencial em pontos de fluxo. É um pouco diferente. A Datafolha sai na quinta-feira, amanhã sai a Quest. Elas todas indicam da mesma maneira. Qual seja uma reação do Bolsonaro, depois desses benefícios eleitorais, da melhoria na economia, do começo, pelo menos, de uma pré-campanha mais ativa, com o lançamento lá da chapa dele, na convenção do PL, mas o Lula ainda conseguindo se manter num patamar muito elevado. Essas últimas estão, até olhei aqui, estão convergindo. Gente, os institutos de pesquisa existem desde a década, sei lá, de 1920, 1930 nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente tem centenas de pesquisas, tanto que a gente tem aqueles sites agregadores de pesquisa. Isso é informação. O que me chama a atenção é pesquisas próximas, que você está me falando que não aconteceu nessa última, muito divergentes. Não poderiam, não importa se foi o fluxo de pessoas. Quando você faz o desenho estatístico, eles têm que estar dentro daquela margem de erro. Mas pelo que você está me falando, não. Estão tudo. Eu acho que cada uma tem a sua metodologia. Agora, tem os institutos com mais tradição e credibilidade, como o Datafolha, como o próprio IPEC, que é o antigo IBOP, e outros mais recentes. Agora, eu acho que a novidade nessa eleição é que a gente tem vários institutos de pesquisa, inclusive contratados pelo mercado financeiro, que na boa, de comunista não tem nada, e que apontam para o mesmo resultado. Então, acho que é melhor a gente começar a encarar a realidade. Peraí. Não, a gente tem que corrigir uma coisa aqui, que você está misturando tudo de novo. Opa. O que eu misturei, Superman? Vamos lá. Misturou o Whey. E Mulher Maravilha. Bateu o Whey agora. Tudo. Vamos lá. Não tem nada de ameaça comunista quando eu falo... Bateu do Ateston, vai lá. Quando eu falo... Peraí. Deixa ele falar, vai lá. Não é você, a campanha do Bolsonaro. Sérgio Lazzarini, Capitalismo de Laços, fala sobre a elite empresarial com laços espúrios com a elite governante na época do regime do governo Lula, etc. A gente sabe disso. Essa é a história do Brasil. Tudo bem, mas a gente sabe que existe uma relação espúria entre os dois. E quem se aproxima de petista quer ter algum tipo de retorno. Você tem muito empresário, da época da Lava Jato mesmo, tem um empresário que era pressionado pelo agente corrupto para fazer negócio, tinha que dar aqueles 5, 10%, sei lá. Molhada. E você tinha o contrário, o empresário que gostava disso e que procurava o petismo e o petista e a classe política para isso. Então tem que separar, porque senão parece bobagem de gente que fica criando teoria da conspiração. Não, os comunistas são do BTG. Não, tem nome. André Esteves é o dono do BTG Pactual. Não, só tô dando nome. Tô falando, você tem que saber o nome das pessoas, das empresas que financiam as pesquisas, que fazem parte do jantar de assinatura em prol do Lula. São pessoas, não são entidades meta-individuais. Esse é o ponto.
Marco, eu acho muito complicado esse discurso de você atacar o mensageiro porque aquilo não traz uma informação não é atacar. Eu tenho o direito agrada, de desconfiar. Eu tenho né? o direito de desconfiar. Mas assim, então você tem que desconfiar. Você tem que desconfiar de absolutamente todos os institutos de pesquisa. Mas você tem que lembrar que essa classe empresarial e do mercado financeiro, em grande parte, esteve com Bolsonaro em 2018 e votou nele em 2018. Tanto você tem o Paulo Guedes, que é o grande representante desse setor. E eu tenho certeza que parte desse setor estará novamente com Bolsonaro em 2022. Então, assim, pesquisa não tem nada a ver com isso. O que essas pessoas precisam e elas financiam é informação. Ninguém trabalha aqui com torcida nem com ideologia. É informação. Tem uma diferença entre informação, torcida, ideologia, jornalismo. Eu acho que cada um no seu quadrado. Boa, Amanda, debate elevadíssimo. Muito bom. bom. Foi educado. Você conseguiu expor as suas opiniões, o Superman também. Não teve o jantou e lacrou, acredito mas eu. não é pra lacrar, hoje era pra conversar. Mas vai ter no Instagram dele. Mas talvez um corte. Vai ter um corte. Vai editar. Talvez um corte, porque tá na mão. Gente, o que os olhos não veem, o coração não sente. Perfeito, mas eu queria agradecer profundamente a sua presença aqui. Obrigada, gente, eu que agradeço. Uma profissional que trabalha na nossa área, na nossa emissora, muito querida. Algumas pessoas não gostam, mas é assim, esse é o sucesso. Você não vai agradar a todos, nem a todos. Todos param? Vai ser bobo. É uma zoeira, o Gordaça. Zoeirinha cultural. Zoeirinha. Eu tô abismado aqui. O cara não pegou a zoeira. Mas, obrigado. Eu só queria divulgar o Instagram da Amanda Klein, que é o seguinte. @Amanda Klein. Klein Oficial. Instagram. Facebook, você usa? Pode mandar um inbox. Não uso. Tem um Facebook mais o Facebook. Pra família dela que não fala faz tempo. Eu não sei se eu tô antigo ou o Face que tá antigo. Olha o Piperno lá na fotinha. No seu Instagram tem meu tio, meu tio. Ó, turma lá. É isso aí, tamo junto aí, Amanda. Sigam ela, obrigada aí pela sua presença. Obrigada, Gostou? gente, adorei. Volte porque o debate foi elevado. Mas a próxima vez é só pra dar risada, viu? Vem quando o velho tiver. Você prepara uma pauta, mas você fala sobre o Superman vai estar de regalo. Fala sobre um monte de coisa. Ai, que bom. Pra gente falar sobre arte, sobre religião, e Linile, Batman. E amenidades, amenidades. ok. Tudo com a política Obrigado. envolvida. Esta Beijo, foi gente. Amanda Klein. Obrigada. Simpática e elegante no programa Pan. Receba o carinho da plateia.